Olá, Gilberto, tudo bem? Olá, Camille. Tudo bom com você? Prontos para mais uma live? Vamos embora. Vamos lá. E hoje nós vamos então falar sobre os erros e os acertos na construção do currículo para a pesquisa clínica. A gente acompanha muitos candidatos aí que constroem o seu currículo e querem ingressar na área da pesquisa clínica. E a gente organizou aí, colecionou algumas informações interessantes para ajudar essas pessoas, principalmente a não errar em alguns pontos que são comuns, mas principalmente também trazendo dicas para que elas construam aí um currículo vendedor. E como você mesmo diz, né, Gilberto? Ninguém melhor do que a gente para contar a nossa história de uma forma vendedora. Se a gente não acreditar na gente, ninguém vai, é certo? É isso aí. Se você não sabe contar a sua história, quem vai saber contar, né, Camille? Exatamente, exatamente. Bom, eu sou a Camille, sou a coordenadora do Saúde em Contexto. Essa semana nós estamos gravando aí uma série de lives de aquecimento para a semana que vem, que é a jornada da pesquisa clínica, e estou aqui com o Jober Matias, que é um grande parceiro nosso aqui no Saúde. Jober, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Bacana, Camille. Então, meu nome é Gilberto Matias, sou psicólogo, sou administrador, atuo como coach e mentor na área de carreira, na área de liderança, de team building. E hoje, através dessa parceria que a gente tem, né, nós vamos ajudar aí os candidatos, os futuros profissionais da área, né, de pesquisa clínica a aumentarem a chance de sucesso, né, no seu ingresso nessa área que hoje parece que está encantando tanta gente, né, Camille? A área de pesquisa clínica. Então, vamos ver o quanto a gente É, consegue, né, contribuir para o sucesso deles. Com certeza nós vamos conseguir. Nós já ajudamos centenas de pessoas, nós vamos ajudá-los também, com certeza. Bom, vamos lá. Então, se a gente vai falar hoje dos erros e acertos dos currículos dos profissionais, né, que querem ingressar na pesquisa clínica, vamos começar falando, Jober, dos três principais erros que as pessoas cometem ao organizar o seu currículo. O que você tem visto sobre esses três principais erros? O que você tem para nos dizer? O Camille, sabe que é uma coisa curiosa, né? Porque essa coisa do currículo é uma coisa muito dinâmica, né? Dinâmica em que sentido? Cada momento do mercado ou das empresas que a gente acaba se deparando, vivendo, né? A gente percebe que as coisas mudam um pouco. Mas tem uma coisa que eu acabo, inclusive, sugerindo para as pessoas, que é o seguinte: é, antes mesmo de você mandar o currículo, e esse é o primeiro erro que as pessoas acabam cometendo, mesmo antes de você mandar o seu currículo, entenda para quem você está mandando o currículo. Entenda a empresa. Muita gente vira para mim e fala: Gilberto, eu quero fazer um currículo no formato de bullet point. Eu quero fazer um currículo mais dissertativo. Eu quero fazer um currículo. Antes de você falar, eu quero fazer um currículo, entenda, vamos dizer assim, né, fazendo uma analogia, o que o seu cliente, que a empresa está querendo. Tá? É uma empresa mais formal? É uma empresa não tão formal? Quem vai ler o seu currículo, e eu estou dizendo assim, não é só o RH, né? Muitas vezes você vai mandar o seu currículo para alguém dentro da empresa, esta pessoa, este dono da vaga, é uma pessoa mais técnica, menos técnica. Então, primeiro você precisa fazer essa pesquisa e entender quem é, para quem que está indo o seu currículo. Via de regra, hoje as plataformas elas têm um formato padrão, né? Então elas vão exigir do candidato que aquelas informações mínimas sejam colocadas no currículo. Mas isso não significa que você precisa estar preso a esse modelo. Então a primeira coisa é entender como o seu interlocutor vai, como ele prefere ler isso. Os RHs, vamos lembrar uma coisa, né? Os RHs não têm muito tempo e tem um volume muito grande de informação e de currículos que eles recebem. Então, se você já for uma pessoa objetiva, mandando uma mensagem clara de o que você está procurando, por exemplo, né, objetivo no currículo, deixa claro para a empresa e para o seu entrevistador qual é o seu objetivo profissional.
quero ingressar na área de pesquisa clínica. Esse já é um objetivo claro, né? Não se preocupe neste momento com o cargo. Ah, eu quero ser monitor. Ah, mas se eu colocar monitor, eu não consigo a vaga de assistente. Ah, mas se eu não conseguir a vaga de assistente, eu não posso me candidatar ao coordenador. Tira a posição e coloca o teu objetivo profissional, atuar na área de pesquisa clínica. De acordo com as informações que você está colocando ali, e conforme você for enviar o teu currículo, a pessoa que vai ler o teu currículo já vai saber para que vaga você está se candidatando, ou melhor, para que vaga você está mais qualificado a ingressar. Porque o segundo erro, Camille, está aí, é nas pessoas acharem que eu não tenho a experiência necessária para ser um monitor, ou para ser um analista, ou para ser um assistente. Gente, calma. Deixa que a empresa se preocupa com isso. Coloque as informações, e aí vai o terceiro erro. Já vou emendando, já, porque hoje está na promoção, né? Já vai tudo uma vez. Né? O terceiro erro é você querer colocar muita informação e essas informações não estarem direcionadas para a vaga nem para a carreira. O que eu tenho visto, Camille, são currículos onde o pessoal coloca lá, eu tenho, sei lá, 15 anos de experiência. E aí coloca lá, 10 empresas que passou. E a primeira empresa que a pessoa passou era uma empresa onde ele era um estagiário. Gente, se você já está num nível mais sênior, esquece a sua função de estagiário. Não interessa para mim essa etapa. Mas quando eu estudava na faculdade, no curso, na minha pós, no meu doc, eu fazia isso. Gente, esquece, deixa de lado e coloque no currículo informações que te destaquem, não que te iguale aos outros. Então, a pergunta que você tem que fazer, né, o candidato tem que fazer é o seguinte: o que da minha experiência me faz ser a melhor opção? É isso que tem que estar no currículo. Legal. Muito bom. Então, você falou, só para a gente sumarizar os 3 principais erros, né? Entender para quem você está enviando o CV, né? Isso. Geralmente, a indústria farmacêutica, ela é mais formal, ela gosta de coisas mais formais. Ter objetivos claros, né? Isso é fundamental, né? E deixar a empresa entender melhor exatamente aonde você se encaixa e, obviamente, ter informações alinhadas com a vaga, né? Eventualmente, eu posso ter uma vivência no exterior que aconteceu há 20 anos atrás e isso cabe na vaga, porque mostra minha expertise com idiomas, mas também não preciso colocar uma completude geral com informações muito antigas que estão desalinhadas ou que não agregam valor especificamente naquilo que eu quero no momento, né? Muito bom. E, Jobert, conta para a gente, agora, quais são os 3 aspectos do currículo que, quando você recebe um currículo de um candidato, mais te agradam como selecionador, como avaliador, como headhunter? O que você vê no currículo? Você fala, nossa, que bacana esse currículo aqui que a Camille me mandou. Nossa, super agradável, né? Aquele currículo que você olha, você sorri, porque você imagina já que a pessoa do outro lado é uma pessoa qualificada, tem fit com aquela vaga, né? E é uma pessoa que você tem vontade de mandar ali um WhatsApp e agendar uma conversa rapidamente. Camila, a primeira coisa que me chama a atenção na hora que eu recebo um currículo é a capacidade que a pessoa tem em organizar as ideias de forma objetiva. O que significa isso? Receber currículos muito extensos me incomoda. Por quê? Eu parto do pressuposto de que essa pessoa não soube selecionar as informações que ela quer me passar. E essa enxurrada de informação, muitas vezes, me leva a me perder durante uma entrevista. Porque é muita coisa, Então, eu prefiro isso. Não que eu não vá ler, mas isso me desestimula. Isso faz com que o meu interesse por aquele
quase que uma biografia, né? Naquela biografia, né? Não me seja algo atrativo, até porque a gente também não tem muito tempo para dedicar para isso. Claro. Né? Um segundo aspecto que eu acho importante na hora de pegar um currículo é saber que a pessoa tem certeza do que ela está falando. Né? Ler o currículo e saber que essa pessoa está convicta de que ela tem interesse de participar daquela vaga naquela organização. Que ela não é um profissional que simplesmente mandou currículo porque recebeu no grupo de WhatsApp ou porque viu no Facebook ou porque estava passando um olho ali na rede X e viu a vaga e falou, vou me candidatar. Né? Na minha época, quando a gente levava currículo no papel, a gente falava que esse era o tipo de candidato que passava na porta da empresa e deixava, se der, deu. Né? Então, hoje não cabe mais esse tipo de candidato. Hoje a gente espera candidatos mais focados, candidatos mais preparados, no sentido de conhecer a empresa, conhecer seus valores, conhecer, inclusive, um pouco do negócio da empresa, né? Porque você chegar numa empresa que você não sabe o que ela faz, né? O que significa? Ué, que você é um franco atirador, que você está ali passando na porta e deixando o seu currículo. Então, se você não valoriza a empresa, aí vem minha pergunta: por que a empresa precisa te valorizar? Exatamente. Muito bom. E por fim, né, Camille, eu acho que um currículo, eu acho não, eu tenho certeza, né? Um currículo, ele mostra como o candidato organiza suas ideias. E isso é um ponto muito importante. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai participar de uma vaga na pesquisa clínica, ou né, no regulatório, ou em outras áreas, essa pessoa ela precisa ter uma linha de pensamento estruturado de acordo com a vaga que ela está concorrendo. E o currículo é um espelho dessa forma de pensamento. Né? Então, é muito importante que a pessoa olhe para o currículo e entenda que aquilo que ela está escrevendo é reflexo de como ela pensa e organiza suas ideias. Eu valorizo isso na hora que eu vejo o currículo. Aliás, hashtag fica a dica para os selecionadores de início de carreira. Quem quiser aí também, a gente né, pode estar dando uma orientada para eles também. Legal, muito bom. Certo, então vamos agora para a próxima pergunta, né? Jober, e tem alguma coisa que você não pode falar no currículo? Que quando você abre um currículo ou você recebe um currículo, né? Faz o download ali, começa a ler, você fala. Tem alguma coisa que a gente não pode falar? Olha, Camille, eu acho que assim, como o currículo é vamos botar assim, né, um documento, né, com um propósito profissional, não cabe colocar coisas que não condizem a esse objetivo. Você colocar temas, assuntos que não reflitam, né, o que você está trazendo para a posição, isso não é adequado no currículo. Então, questões muito pessoais, ou, por exemplo, investidas, né? Por exemplo, fiz uma viagem para, sei lá, para o Himalaia. Porra, mas foi fazer o que lá? Foi fazer alguma pesquisa? Não, eu fui lá passear. Que bom para você, né? Mas para mim diz pouco. Se eu não for uma empresa da região, né? Então, assim, tomar um pouco de cuidado com certas informações, não levar assuntos de cunho muito pessoal, e assim, eu acho que a dica de ouro nesse ponto é foque na posição e na carreira que você está se propondo a construir. Tá? Sempre se pergunte, essa informação ela vai agregar o que para essa carreira? Esta informação ela vai me destacar na carreira de que forma? Como você mesmo colocou, né? Fui fazer um estágio fora do país. Bacana. Né? Isso mostra que eu já tenho um certo domínio, ou é o que a gente espera, né? Que eu tenho certo domínio sobre um segundo idioma, um terceiro idioma. Isso é importante. Agora, vamos lá, eu estou mandando meu currículo para uma empresa alemã e fui para a China.
isso não vai agregar muito, só vai dizer que eu sei Não. talvez falar mandarim, mas eu vou tratar com alemão, então não condiz muito, né? Eu acho que, de novo, né, dica de ouro, sempre faça essa pergunta: o que essa informação vai contribuir para a minha carreira e para a construção da minha carreira dentro desta empresa? Essa talvez seja a pergunta que eu sempre tenho que fazer na hora de estar colocando uma informação no meu currículo. Tem uma informação que você sempre fala para a gente que atualmente, como é tudo digital, né, tem alguns dados que a gente, obviamente, não precisa mais colocar. A gente não precisa mais colocar o nosso endereço, a gente preferencialmente precisa colocar um telefone com DDD do local de destino, né, do local da vaga, né, e não um DDD de outro local, né, mesmo que a gente tenha essa disponibilidade de mudança. Olha, só pegando esse teu gancho, né, do telefone, do DDD, assim, hoje a gente vive num mundo que já não tem mais barreira para nada. Né? Eu posso estar muitas vezes. Isso acontece muito em call center. Né? Hoje eu ligo para o suporte técnico, sei lá, né, da Apple, né, quem vai me atender é um indiano ou, sei lá, né, uma pessoa de um outro país, né, de Singapura, sei lá, né? Mas, na verdade, é assim, você as informações que devem constar no seu currículo são informações bastante objetivas. Por exemplo, o meu nome, o objetivo da vaga que eu estou me candidatando, né? O endereço, não precisa colocar lá CEP, não precisa colocar o número da sua casa, do apartamento, o bloco, nada disso. Se você quiser colocar a cidade e o estado, já está bom demais, né? Colocou o estado e a cidade, coloque lá o seu telefone de contato, porque normalmente as pessoas vão entrar em contato com você ou por telefone, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Hoje, a ferramenta mais utilizada pelos entrevistadores é o WhatsApp. Então, você assim, precisa colocar essa informação. E algumas pessoas já colocam coisas como, por exemplo, uma rede social que é o LinkedIn. Detalhe, rede social vinculada à questão profissional é o LinkedIn. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o X, não. É o LinkedIn. Portanto, o seu LinkedIn precisa estar atualizado com o seu propósito profissional. Senão, não faz sentido. Claro. Gilberto, né, eu vejo muito candidato falando assim, Gilberto, o meu LinkedIn está desatualizado. Ué, mas você colocou no seu currículo? Eu coloquei, porque... Mas se está desatualizado, é a mesma coisa que você colocar o número errado do telefone. Para que você vai colocar uma informação que não está correta? Então, não faz sentido, né? Então, coloque aquilo que de fato faça sentido para que a empresa e o entrevistador consiga te encontrar, te localizar, consiga entender quem você é e qual é o seu momento profissional. Tudo que Perfeito. for além disso é excesso e é desnecessário. E uma coisa importante, né? Esqueçam o Lattes, né? Esqueçam o currículo Lattes. O currículo Lattes, ele é muito adequado para a carreira universitária, né? Acadêmica, né? Acadêmica, onde você precisa, né, discorrer sobre todos os cursos que você fez e tudo mais, né? Isso, no mercado farmacêutico, infelizmente, tem outros pesos, né? Não tem valor. Então, assim, esqueça o Lattes. Não é o formato esperado que você deve encaminhar, jamais, jamais mande o seu Lattes. Porque quando você manda o Lattes para uma vaga no mercado farmacêutico, você está passando a seguinte mensagem, né, Gilberto? Olha, eu estou caindo de paraquedas e eu não sei exatamente aqui que eu estou me candidatando. É exatamente isso, essa mensagem que você está passando. Então, esqueça o Lattes. E muitas vezes a gente recebe, né, o currículo lá e pergunta: será que ele está mandando para o lugar certo? Né? Será que enviaram o currículo e deixaram no lugar certo? Porque são informações, de novo, é um excesso de informação que a empresa acaba não se utilizando disso.
Uma outra coisa que sempre nos perguntam é em relação ao idioma, Gilberto. Qual é o idioma que eu devo mandar o meu currículo? Eu devo mandar eu devo mandar o currículo em português, em inglês, mando os dois, o que que eu faço? Olha, Camila, eu já vi de tudo, né? Eu já vi currículo que foi em inglês, currículo que foi em português, currículo que foi com os dois idiomas. A pessoa teve o cuidado de colocar um parágrafo em português e a tradução embaixo, né? Então, assim, a dica que eu dou para isso é o seguinte: primeiro, como é que a vaga está sendo divulgada? Essa é a primeira dica. Se a vaga está sendo divulgada em inglês, então, necessariamente, você precisa enviar o teu currículo em inglês. Por quê? Porque o inglês é mandatório. A empresa já está dizendo, olha, me mande o seu currículo em inglês. Por quê? Porque eu estou divulgando a vaga em inglês. Se você não tá entendendo o que a vaga está dizendo, é porque você não tem o inglês que eu tenho, que eu exijo do candidato. Né? Então, faça isso. Né? Se a vaga está sendo divulgada em inglês, divulgue o seu currículo em inglês também. A empresa é multinacional, mas a vaga veio em português, pode mandar o seu currículo em português. Tá? Quer fazer né, dar enfim, né, um agrado a mais, coloque o seu currículo em português e em inglês no LinkedIn. Eu vou te achar, e aí lá, se eu precisar olhar o seu nível de inglês, o seu currículo, eu vou dar uma olhada. Tá? Então, você pode anexar lá os documentos, qualquer documento do teu LinkedIn, e aí eu sugiro que você faça a atualização do LinkedIn, do teu currículo em português e do seu currículo em inglês. Tudo alinhado, coloca tudo no mesmo lugar, fica mais fácil para o entrevistador. Perfeito. Tá, e agora, Gilberto, as informações que precisam estar, aquelas informações que não podem faltar no currículo de forma alguma, que são obrigatórias, em hipótese alguma eu posso deixar de fora. Ó, Camila, então é aquilo, né? Coisas que não podem faltar no seu currículo. Eu vou falar algumas coisas, vocês vão até achar engraçado, mas é o óbvio, mas tem gente que erra, né? Então, por exemplo, destaque o seu nome. Eu preciso saber o nome do candidato. Tem gente que destaca o objetivo e destaca o nome. Depois a gente fica procurando o nome do candidato. Então, nome, a forma de como eu vou conseguir contactar o candidato. Então, a gente já disse telefone, e-mail, o LinkedIn, que são os três, né, o WhatsApp, né, no caso do telefone, mas que são os três, hoje, né, as três formas de você contactar com um candidato. O seu objetivo, deixe claro qual é o seu objetivo. E cuidado com o objetivo, que o pessoal acaba colocando aqueles objetivos genéricos, né? Aquelas coisas meio, né? Eu quero. Pesquisa clínica, MSL, farmacovigilância, gerência É, médica, medical é, affairs. ou até pior, né? Ele coloca lá, eu gostaria de entrar em pesquisa clínica, mas pode ser ou como assistente, ou como monitor, ou como analista, ou como gerente. Se tiver uma vaga de vice-presidente e tiver vaga, eu posso também me candidatar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, se você não tem clareza, né, do que é a vaga que você está concorrendo, então não coloca lá, olha, analista, não coloca nada disso. Quero atuar em pesquisa clínica. E logo depois do teu objetivo, eu costumo orientar as pessoas a fazerem isso, tá? Ao invés de falar resumo ou qualificações profissionais, coloque conquistas ou realizações profissionais. Por quê? Pode parecer um pouco de semântica, mas, na verdade, quando eu coloco as minhas conquistas, eu acabo me forçando a colocar aquilo que me destaca. Quando eu coloco resumo, eu caio nas descrições de cargo. Eu caio naquele relato das minhas rotinas de trabalho. E isso eu não preciso. Eu não preciso saber as suas rotinas. Se está lá no campo de empresas, né, onde você trabalhou, e você coloca, eu fui um analista de pesquisa clínica, eu já pressuponho que você sabe o mínimo sobre aquela atividade. Você não precisa me relatar, até porque eu tenho a descrição de cargo na empresa.
Então, o que eu preciso falar? Eu preciso colocar quais foram as minhas conquistas e realizações profissionais. É isso que eu quero saber. Por quê? Porque é neste momento que eu vou chamar a atenção do entrevistador para a minha história. Não é lá embaixo, naquele trecho onde você fala da meu último cargo foi nessa empresa e lá eu, né, enfim, tirava xerox, imprimia os documentos, organizava os documentos. Tem pesquisa clínica, umas coisas que eu acho, assim, né, é uma tortura para quem está lendo, né? Ah, eu fazia coleta da amostra, eu etiquetava o tubinho da coleta da amostra, eu colocava o tubinho em ordem alfabética, eu colocava por ordem de... Não. Não precisa desse Não é detalhe. isso que eu quero, não. É, Né? exatamente. Eu, na atividade de coleta, eu trabalhava a relação com o paciente, né, deixando ele mais confortável durante a coleta, deixando claro quais eram os objetivos daquele procedimento, para que ele se sentisse mais seguro, mais confortável, né, mais tranquilo. Isso eu não sei quem faz, mas eu sei que todo mundo vai tirar o sangue para botar no tubinho. Isso eu sei, porque é isso que é coleta. E as pessoas acabam fazendo isso. Não é isso, não é esse descritivo que eu quero. Eu quero saber o que você fazia para se destacar naquele momento que era tão delicado para o paciente. É aí que eu vou entender como é que é a sua soft skills, empatia, né? A seu equilíbrio emocional nesse momento que para o paciente era tão difícil. É aí que eu vou começar a ter bons sinais daquilo que você fazia com amor e paixão. Rotina não Legal. precisa de amor e paixão. Joper, tem uma coisa que você sempre fala para gente que a gente não pode fazer, que é ser o candidato granada. Você sempre fala para gente, não seja um candidato granada, mas conta para gente, afinal, o que é esse candidato granada? Olha, Camila, eu falo isso, mas parece que o povo não me escuta, né? Porque quando a gente vai fazer a mentoria, vai fazer o coaching com o pessoal, a primeira pergunta que eu falo é como é que você está no processo de busca da sua recolocação ou como é que você está nesse processo de busca de emprego? Aí o pessoal vira para mim e fala, Gilberto, eu já mandei 100 currículos para um monte de empresa, né? E até agora eu não tive retorno. E eu vou falar, e eu falo para eles, né? Você vai continuar não tendo retorno, né? Aceita que dói menos, porque de fato o que acontece? O candidato que a gente brinca, né? Como candidato granada, é aquele candidato que ele não tem um objetivo muito claro, né? E não ter o objetivo muito claro leva o candidato a também não saber onde é que ele quer atuar ou pode atuar. Portanto, o que ele faz? Ele despeja o currículo dele em tudo que é vaga de emprego. Para analista, para coordenador, para gerente, para monitor, para assistente. Aí, se eu tenho mais de uma vaga numa empresa, eu pego lá o currículo da pessoa e falo, Gilberto, assistente. Opa, olha o Gilberto aqui de novo, coordenador. Opa, olha o Gilberto de novo, né, analista júnior. Aí eu me pergunto, mas para onde o Gilberto quer? Aí, o que acontece, que é o mais curioso, é que eu leio a informação e a informação do currículo é exatamente a mesma. E aí eu fico me perguntando, mas ele está se candidatando para quê exatamente? E dentro dessa candidatura, ele acha que ele tem alguma condição de assumir essa posição? Então, olha só, é muito importante, né, entender o que você quer, traçar bem o seu objetivo para você ser mais assertivo nas suas candidaturas. O candidato Granada não faz isso. Ele acaba queimando muitas vezes a oportunidade de seguir em frente numa candidatura e seguir em frente num processo seletivo. Por quê? Pela falta de clareza do que ele quer da sua profissão, do que ele quer da sua carreira. Então, é muito importante que o candidato tenha, primeiro passo, até antes de fazer currículo, a gente fala isso nas nossas lives, a gente fala isso também na mentoria, é que assim, se você não tem objetivo claro de onde você quer chegar, qualquer objetivo é objetivo.
você pode mandar currículo, sei lá, para o presidente da empresa que vai dar no mesmo. A empresa não vai dar atenção. De novo, se você não tem a preocupação na qualidade, né, na direção que você está tomando, por que a empresa tem que se preocupar com isso? Hoje, o mercado tem tanto candidato que eu tenho a condição de dizer o seguinte: o candidato que eu quero é aquele que tem mais preocupação com a sua carreira. E isso eu já vejo de cara naquele início do currículo. No objetivo que você coloca, eu já sei se você sabe ou não sabe o que você quer da sua carreira. Então, evite ser um candidato granada. Eu sei que muitas vezes a gente nem pensa nessas questões todas, porque o que está doendo para valer são os boletos que estão chegando em casa. Né? Então, aqueles telefonemas, os cobradores, né, das empresas de cobrança tal, e a gente fica com o coração angustiado e fala, eu não preciso de pensar na minha carreira, eu preciso de um emprego. Então, quem está precisando de emprego, esse processo todo que a gente está falando, talvez não faça muito sentido. Mas quem pensa na carreira, e aí a diferença de emprego para carreira é que quando eu entro numa empresa, eu penso a médio e longo prazo. Quando eu falo de emprego, eu penso naquele momento, no aqui e agora. E um candidato, um processo seletivo, ele é muito caro para a empresa ficar trocando toda hora, né, de profissional. Então, as empresas e os selecionadores hoje estão muito mais atentos a isso. Quando eu pego um currículo que tenha lá 10 passagens profissionais, isso me chama a atenção. Quando eu pego um currículo que, por exemplo, eu coloco a minha jornada profissional, vamos dizer assim, né, de 2010 a 2020, e nesse período de 10 anos já passei por 5, 10 empresas, isso chama atenção. Por que essa pessoa não tem estabilidade? Por que essa pessoa não tem uma sequência lógica? Um profissional, para dar resultado, ele demora de 6 meses a 1 ano. Se o profissional não consegue ficar 1 ano na empresa, tem alguma coisa errada, ou com a empresa ou com a pessoa. Então, todos esses elementos chamam atenção. Mesmo porque, para você entender a dinâmica e você começar a se sentir à vontade na empresa, demora 6 meses. Com 1 ano, você está conhecendo realmente a empresa, está conhecendo bem o seu trabalho e está começando a descobrir aonde você pode ampliar o seu trabalho dentro daquela empresa e ser mais útil, resolver mais problemas, se conectar com mais pessoas, né? Fazer um network interno, né? Você demora 1 ano. Se 1 ano você já está mudando, quer dizer que você não se deu tempo de você conhecer aquela empresa e se enquadrar, né? Então, isso mostra realmente que você não sabe o que você quer, porque se com 1 ano você já está entediado e já quer mudar de trabalho, de empresa, para ir para outra empresa que está te oferecendo R$ 200 a mais, quer dizer que você não está construindo uma carreira, você está sendo um franco atirador, e isso depõe contra você, né? Eu digo, né, Camille, que ou a pessoa realmente não tem objetivo e não sabe escolher, né? Porque o processo de seleção é uma escolha mútua, né? Dos dois lados. A empresa está te escolhendo, mas você também está escolhendo a empresa. Por isso é importante entender valores, ambiente, cultura. Ou então, essa pessoa é tão boa vendedora que ela está no segmento errado, né? Sai de pesquisa clínica e vai ser vendedor de qualquer coisa, porque uma pessoa que consegue entrar anualmente em empresas diferentes deve ser um tremendo vendedor, né? Exatamente. Então, quando a gente ouve as pessoas dizerem, né, e isso a gente ouve com uma frequência relativamente alta, do tipo, Camille, Jobert, eu não consigo uma oportunidade profissional na pesquisa clínica, apesar de eu já ter feito um curso de capacitação na área, apesar de eu conhecer os aspectos técnicos essenciais da área, porque eu não tenho uma pessoa que me indique, ou então porque eu não tenho experiência de trabalho na área. Quando a pessoa nos diz isso, eu vou falar o que eu penso e, na sequência, Jober, eu quero que você compartilhe também o que vem na sua cabeça quando a gente ouve isso. E a gente ouve isso dia sim, dia não.
Mas o que vem na minha cabeça quando a pessoa diz isso, e ela fala, eu já investi na capacitação na pesquisa clínica, mando meu currículo, não tenho nem retorno, né? Não recebo nenhum feedback do envio do meu currículo, isso me deixa profundamente frustrado, né? E eu entendo que isso é uma fonte de frustração intensa, mas se isso está acontecendo com você, eu garanto para você que não é a sua falta de experiência na área que está te impedindo de conquistar essa oportunidade de trabalho, porque existem várias oportunidades de trabalho e de entrada na área para quem é júnior, para quem não tem uma experiência prévia. E é lógico que essas oportunidades estão mais no centro de pesquisa. Por quê? Porque o centro de pesquisa é o elo de entrada nessa cadeia. Mas eu posso conquistar uma vaga diretamente na indústria farmacêutica? Você pode, mas o número de vagas disponíveis na indústria farmacêutica é menor. Posso conquistar uma vaga diretamente numa CRO? Você também pode, mas elas também, em quantidade, digamos assim, elas são menores do que no centro de pesquisa. Mas é exatamente por isso que você precisa saber exatamente em que área da pesquisa clínica combina com você e você efetivamente quer entrar. Então, quando você manda esses currículos genéricos e eles batem e você não recebe nenhum retorno, quer dizer que você não está chamando atenção. Mas Camille, o que eu faço para chamar atenção? Eu planto bananeira? Não. Você conta a sua melhor história profissional. Você demonstra para a empresa que você sabe o que você quer. E uma coisa que a gente ouve muito do RH é: Camille, eu chamei o fulano para a entrevista, ele até sabia os preceitos técnicos, se bem que o RH não é treinado para avaliar preceitos técnicos da pesquisa clínica. Ele é treinado para entender se a pessoa sabe o que é que ela vai fazer naquela função, e para entender se a pessoa está preparada, está convencida desse próximo passo. E para eu convencer alguém desse próximo passo, quer dizer que eu me sinto preparada, né? Que eu coloquei, que eu fui objetivo no meu currículo e que eu construí um currículo voltado para aquela vaga, né? Então, quando eu mando uma série de currículos a esmo, não tenho retorno e acho que é porque eu não tenho experiência, na verdade, eu não estou chamando atenção. O meu currículo ele não está engajando as pessoas. Por quê? Porque eu estou mandando um currículo genérico, né? Eu estou mandando um Lattes, eu estou mandando um currículo cheio de informações subjetivas, eu não estou deixando o outro receber, né? Que recebe o meu currículo, ou às vezes até uma inteligência artificial, né? Não está tendo um match com a vaga que eu estou me candidatando. E antes de eu deixar o Jobert responder da parte dele, eu vou fazer um convite para vocês. Camille, como é que eu faço para o meu currículo ter match com a empresa para a qual eu estou me candidatando? Primeira coisa é você fazer a lista de empresas-alvo. E para você entender exatamente como é que você vai fazer isso, eu convido você a vir participar da jornada da pesquisa clínica, que nós vamos contar sobre isso. Nós vamos te ensinar como é que você vai fazer isso, como é que você seleciona as empresas-alvo e você constrói um currículo que tem um match, né? Desde que, obviamente, aquela empresa tenha valores e sintonia com você, né? Agora, se você quiser se aprofundar e participar conosco das nossas mentorias, se preparar para isso e ter até uma assessoria pessoalmente com o Jobert, aí eu te convido para vir participar conosco do nosso curso Pesquisa Clínica Essencial, que a gente vai abrir uma nova turma na semana da jornada da pesquisa clínica. Então, se isso é o que você está buscando, mais um motivo para você vir participar da jornada e se inscrever aí para participar também junto conosco do nosso curso. Mas, se você quer entender inicialmente tudo isso, a jornada da pesquisa clínica vai trazer as informações essenciais que você precisa. Bom, Jobert, agora é com você. Por que as pessoas mandam o currículo e não tem retorno? Olha, Camila, eu acho que você tocou em alguns pontos interessantes. Um deles é a questão de desconhecimento do leque de oportunidades que a pesquisa clínica oferece, né? Isso de fato mostra, e a gente tem conversado com muita gente, que
que diz exatamente isso. Gilberto, eu descobri o que é atuar em pesquisa clínica depois que eu fiz o curso na Saúde e Contexto. Porque eu não tinha noção das oportunidades, da quantidade, né, de opções que você tinha, de atuação que você tinha na pesquisa clínica. Então, antes de qualquer coisa, entenda isso. Né? Entenda como é esse universo da pesquisa clínica, quais são as opções, quais são as oportunidades. Eu já vi pessoas que, por exemplo, estavam pleiteando, inclusive se candidatando, e acabaram entrando na empresa numa área que absolutamente nem imaginava que podia estar atuando, como, por exemplo, marketing. Né? E dando um suporte para as pessoas nessa área. Ah, mas a marketing não tem nada a ver. A pessoa tinha um conhecimento, né, técnico dentro da pesquisa clínica tão importante que a pessoa está dando suporte hoje para a área de marketing no desenvolvimento e na divulgação de informações que são essenciais. Né? E essa pessoa, por exemplo, está super feliz, até onde eu sei. Então, a primeira coisa é entenda exatamente a carreira a qual você está construindo toda a tua carreira profissional. Primeira coisa. Segunda coisa, uma vez entendido isso, né, as pessoas falam, mas eu me frustro porque eu mando meu currículo e eu acho que eu não tenho experiência. Esse é um outro ponto. Pode ser até que você não tenha experiência mesmo. Pode ser que você esteja se candidatando a uma posição que é tão distante da tua realidade que, de fato, você vai ter que construir uma jornada para chegar naquele momento. Gilberto, eu tenho maturidade suficiente para ser um coordenador. Tá bom. Você tem maturidade, mas você não tem a experiência necessária. Mas eu já fiz pós-doc, eu já fiz isso. Tá bom, você já liderou pessoas, por exemplo? Não. Você já liderou um projeto, por exemplo? Não. Então você não vai, você vai se frustrar mesmo. Você tá mirando na estrela e está acertando a lua aqui. Né? Então calma, né? Vamos entender o passo a passo para ver o que eu posso oferecer dentro da minha experiência para aquela vaga que eu estou me candidatando. Feito essa adequação, que é muito importante, e aí você vai cada vez que você faz essa construção, você vai elevar a possibilidade de sucesso. Entenda também, né, qual é aquilo que a Camille falou, o seu match com a cultura da empresa, com o produto da empresa, com a marca da empresa, porque isso faz muita diferença. Se você não acreditar no trabalho que a empresa oferece, no produto que a empresa oferece, isso vai ser mais difícil de você, vamos dizer assim, engolir certas coisas, né? Certos procedimentos, certos processos internos. A gente conhece pessoas que são excelentes profissionais, mas que não têm esse equilíbrio, né, com a cultura da empresa. Se você entra numa empresa que é altamente competitiva, mas você é uma pessoa que tem um tempo diferente, porque você é mais analítico, porque você é mais, né, é uma pessoa que precisa um tempo para amadurecer melhor as coisas, você vai entrar em choque. E você não vai conseguir. Porque na hora de você conversar com o RH fala, puxa vida, Camila, desculpa, mas o Gilberto o timing dele é diferente do timing que a gente precisa aqui. O nosso tempo de resposta é mais rápido. Ele não vai se adequar. E sabe onde é que eu pego isso? Sabe no hiring onde você tem que gravar um vídeo falando, né, sobre você, sobre por que você quer entrar na empresa. Ali eu consigo perceber se a pessoa tem um time certo ou não para atuar dentro da organização. Entendeu? Então, existem vários processos no processo seletivo que eles ajudam a empresa, o selecionador e o próprio dono da vaga a identificar essas coisas, comportamento, atitude e conhecimento. São vários elementos que estão sendo avaliados, não é só a questão técnica. Não é porque você é um excelente técnico que você vai ser um excelente gestor. Não é porque você sabe, por exemplo, fazer coleta que você vai poder ter contato com um paciente. De repente você sabe fazer coleta, mas é um ogro. Eu não posso te colocar em contato com as pessoas. Você vai assustar o povo. Né? Ou então, ao contrário, né? Você é uma lady,
mas não pode ver sangue que desmaia. Então, a gente precisa, né, fazer essas análises antes de convidar, inclusive, um candidato para uma entrevista. Assim como a gente também tem que avaliar e coletar informações da empresa que vão muito além do site da empresa, né, Jober? Existem ambientes que, quando a gente lê o site da empresa, a gente fala, nossa, que lugar maravilhoso. Mas aí, quando eu converso com pessoas que já trabalham na empresa e entendo a cultura da empresa, e eu falo assim, meu Deus, que ambiente tóxico, eu não quero trabalhar nesse lugar, né? Esse lugar não tem nada a ver comigo, né? Para que eu vou gastar meu tempo e energia me candidatando a uma vaga nessa empresa? Pode até ser que eu consiga, e aí eu vou ser profundamente infeliz nessa empresa, né? Então, eu não, nem quero. E é por isso que a gente precisa coletar informações, né? E essa coleta de informações passa pelo networking, vai muito além do site da empresa, porque o site da empresa, a empresa está se vendendo, assim como você precisa se vender no seu currículo, né? Ninguém abre um site de uma empresa e lá está falando, olha, nós somos muito bons, embora a gente tenha aqui alguns problemas na área da qualidade, que nós estamos trabalhando para resolver, não. A empresa não escreve isso. Não. Assim como você não pode escrever isso no seu currículo ou deixar isso transparecer na entrevista, né? Ninguém é perfeito, mas a gente não vai enumerar os nossos erros, né? Durante uma entrevista, muito menos no nosso currículo, mas em outra live a gente vai falar especificamente da entrevista, certo, Gilberto? E tem outros podcasts que a gente fez também, outros materiais que estão lá no site da Saúde de Contexto, né, no link. É verdade, estão aqui no site. Tem muita gente que nos relata aí, que faz esse acompanhamento. Acompanhe aquela live que vocês fizeram 2 anos atrás, ainda continua fazendo todo sentido para mim. Olha, eu ouvi aquele podcast que você gravou com o Camille, que estava mais gordinho, né? E olha, faz todo sentido. Então, assim, visitem, né, todo o material que a gente fala sobre carreira lá no site da Saúde de Contexto, porque tem muita informação que, é lógico, a gente fala muita coisa aqui, mas esse é um universo muito extenso que realmente daria para fazer aí, né, Camille, um curso de 300 horas que ainda ia faltar tempo, viu? Tem muito conteúdo que as pessoas podem consumir aqui, que está aqui disponível no Saúde em Contexto, falando sobre o processo seletivo, sobre a entrevista, sobre o currículo. Tem uma série de lives que a gente já fez que estão aqui disponíveis, falando sobre uma coisa que as pessoas perguntam bastante, que é sobre soft skills, né? E você fala justamente nessa live quais são os soft skills mais valorizados no mercado farmacêutico no momento. Muito legal, muito bem lembrado. Jober, para a gente se encaminhar agora para o final da nossa live, super dicas que você gostaria de deixar, né? Conselhos, recomendações, né? Para as pessoas elaborarem um currículo que efetivamente faz a diferença e chama a atenção. Lembrando que você também já trouxe essa informação para a gente, quanto tempo que o recrutador, né, gasta inicialmente lendo um currículo, né? E é justamente por isso que o currículo tem que ser bem elaborado. Quanto tempo você gasta para dando uma olhada por cima num currículo quando você está fazendo aquela seleção inicial? Olha, Camille, não sou nem eu que falo isso. A Harvard School, ela fez uma pesquisa já de alguns anos atrás que mostra que entrevistadores levam aí cerca de 7 segundos para ler um currículo. A gente faz a leitura que a gente chama transversal, né? Não é nem horizontal nem vertical, é transversal. E é mais ou menos o que hoje... Dá uma geral. E é o que hoje as plataformas também fazem. Elas buscam aquilo que a gente chama de palavra-chave. Se as palavras-chave não tiverem lá no currículo, certamente, se não for a inteligência artificial, né, das plataformas que vão fazer essa triagem, o recrutador vai fazer. Então, a gente olha o currículo em 7 segundos e, assim, se ele não tiver as palavras-chave que a vaga ou a empresa ela demanda, pode ter certeza que aquele currículo vai ficar em segundo plano, tá?
Mas dando algumas dicas aí, né, Camille, eu acho que o primeiro, né, dica de ouro, essa aí, né, que é aquela dica que a maioria dos candidatos que estão se recolocando estão ouvindo e estão entendendo, né? A primeira dica é façam os cursos do Saúde Contexto para poder, olha, sou vendedor, hein? Né? Para poder estar mais preparado aí para o mercado. Essa é a primeira dica de ouro. E não é, e assim, eu não estou fazendo isso só por causa da questão, né, da venda, mas é porque, de fato, né, as pessoas que a gente acaba tendo como referência dizem que o conteúdo que a gente aborda e a forma que a gente está apresentando esses conteúdos estão ajudando muito essas pessoas a se recolocarem no mercado. Tá? A segunda, estudem muito bem as empresas às quais vocês estão se candidatando, para entender como essas empresas agem, como é que elas buscam a informação, se elas são mais técnicas, se elas são mais racionais, se elas são mais emocionais, porque tem disso também, empresas que gostam de candidatos mais de relacionamento, entendam isso. Busquem informações com pessoas que atuam nessas empresas. Não fiquem restritas apenas no site da empresa. E outra coisa, não fiquem limitados ao site aqui do Brasil. Busquem os sites internacionais, que muitas vezes eles acabam trazendo mais informação do que o site local. Terceira dica, busquem nas vagas e nos sites o que nós chamamos de palavra-chave. Né? Tentem colocar no seu currículo, naquela parte de realizações ou resumo, né, profissional, informações que estejam em linha com essas palavras-chave. Por quê? Porque o algoritmo da plataforma ele vai buscar essas informações. Né? E muitas vezes você vê até no próprio LinkedIn, você coloca o seu currículo e quando você abre uma vaga, ele fala, olha, você está 10% alinhado às competências que a empresa exige. E na hora que você abre as competências, você fala, poxa, mas essa competência eu tenho. Por que não está destacada aqui na vaga? Porque o algoritmo ele não entendeu, tá, a palavra que você colocou como palavra-chave dentro da rotina de busca dele. Tá? Então, essas coisas são importantes justamente para quê? Para que você aumente a tua possibilidade de sucesso na hora que você se candidata a uma vaga. Tá? De novo, tem outras dicas que vocês podem buscar dentro dos nossos podcasts, dentro das nossas lives e dentro dos cursos que são promovidos aqui pela Saúde em Contexto. Senão eu vou dar spoiler, aí perde a graça, né? E uma coisa que a gente tem muito clara, né, Gilberto, é que é muito comum quando esse candidato aí da pesquisa clínica ele conquistou uma oportunidade de trabalho na saúde assistencial, que ele foi trabalhar como enfermeiro, biomédico, biólogo, médico, fisioterapeuta, ou então quando ele se candidatou a uma vaga na academia, que ele foi fazer mestrado, doutorado, ser pós-doutorado, doutorado sanduíche, ele foi avaliado somente pelas habilidades técnicas, né? Ah, eu fiz um curso X, eu me formei em medicina, eu fiz enfermagem, eu me formei em biomedicina, e aí depois eu fiz uma especialização, uma residência, uma pós-graduação. Então, foram essas as informações que foram avaliadas. Então, quando esse profissional de saúde chega para se candidatar a uma vaga na pesquisa clínica, ele naturalmente ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar a capacitação técnica dele e vai colocar no currículo. E aí ele dispara o currículo. E aí o que acontece? O currículo volta. Então, isso quer dizer que a minha capacitação técnica em pesquisa clínica é insuficiente? Não. Isso quer dizer que você não está olhando além da sua capacitação técnica. Você aprendeu que o fundamental era a capacitação técnica, mas agora estão te exigindo algo mais. Estão observando as suas soft skills. Nossa, meu Deus, o que é isso? Vem olhar essa live que a gente fez falando só sobre soft skills.
Agora, eles estão avaliando se os seus valores dão match com a empresa, estão em alinhamento com a empresa. Jesus, aonde que eu vou ver isso? Né? Vá pesquisar sobre a empresa, vá entender sobre a empresa. E além disso, você precisa... Camille, como é que eu vou entender exatamente, né? Tem uma coisa que a gente fala muito nas lives, né? Você precisa ter uma linguagem do mercado, você precisa entender as posições, você precisa entender a situação onde você está entrando para você justamente ter certeza de que você está adequado para aquilo. Como é que você entende isso? Fazendo networking. Isso é fundamental. Então, veja, você está vindo com um caderno, né? Que é o que sempre foi exigido de você no passado, mas agora estão exigindo mais. Você precisa ter a caneta, você precisa ter a mochila, você precisa ter outras coisas. Ah, mas isso é inalcançável? Não, isso é treinamento, né? E é sobre isso que a gente fala na jornada da pesquisa clínica e também no curso, porque a gente entendeu, depois de ajudar centenas de pessoas a se colocarem na pesquisa clínica, e o Jober é um grande parceiro, está com a gente já há muito tempo fazendo isso também, e a gente, eu com um olhar mais técnico, a minha sócia Renata e o Jober com esse olhar mais do entrevistador, do RH, né? Da pessoa que está do outro lado contratando e entrando em contato com esses candidatos, é que as pessoas vêm com uma expectativa de que o que vai ser cobrado é só o conhecimento técnico, e não é. Falta uma parte. Ah, mas eu não tenho isso. Você tem. Você precisa treinar. E é sobre isso que a gente acredita que é o algo a mais que vai fazer a diferença, né? Esse treinamento te ajudar a buscar essas soft skills que você já desenvolveu ao longo da sua trajetória profissional e te ensinar uma coisa que a gente ensina muito, né, Gilber, é fazer network. É você ter uma conversa profissional com as pessoas em que você extrai informações e você aprende sobre o linguajar do mercado, sobre as oportunidades de carreira, sobre as coisas que combinam comigo, né? Então, essas questões são fundamentais e não tem nada a ver com falta de capacitação técnica ou falta de experiência na área. É isso? E assim, né, Camille, a gente tem que entender que na academia o propósito é um. Na vida privada, né, na indústria farmacêutica, o propósito ele é um pouco diferente. Né? Muitas vezes, o resultado que se espera em um ambiente, o resultado que se busca no outro, são resultados que acabam se distanciando, principalmente porque um diz respeito a lucro. E aí a gente não pode tapar o sol com a peneira. A indústria farmacêutica ela é um ambiente altamente competitivo. Então, eu busco resultado o tempo todo. O ambiente acadêmico, ele não tem necessariamente a necessidade de buscar lucro. Então, o tempo dele é um tempo diferente da indústria, né? E esse talvez é a primeira turn que a gente vai fazer na cabeça das pessoas. Essa virada, né, dessa chave na cabeça das pessoas, para que elas entendam que quando eu vou me candidatar a uma posição, seja lá numa CRO, seja numa indústria farmacêutica, eu preciso ter em mente que essa empresa ela só existe porque ela dá lucro. E quando ela fala em lucro, ela fala em eficiência, ela fala em atitude, ela fala em protagonismo. Eu preciso de pessoas que mostrem, muito mais do que o técnico, mostrem atitude diante das situações que nós vamos enfrentar aqui dentro. Então, quando a gente fala de um profissional que quer ingressar na indústria, a gente está falando o seguinte, de um profissional que consiga se destacar de novo naquilo que ele tem de melhor. E para isso ele precisa desvendar muitas vezes coisas que a academia acabou deixando de lado. Eu brinco com o pessoal, né? E falo o seguinte: você já viu algum, como é que chamam, né? Responsável, né? Na parte de orientação acadêmica, né? Alguma pessoa humilde, né? Algum orientador que seja humilde do tipo, ah, não, nós vamos conseguir, não se preocupem, não, eu tenho certeza que o nosso... Não, sou eu e sou eu.
Porque o orientador ele tem essa postura, e não é por acaso. Não é uma crítica, é uma característica. E isso não sou eu que estou dizendo. Todas as pessoas que passam por mim falam isso. Velho, meu orientador é um cara que ele, sim, ele se vangloria das conquistas dele. Tá? Por quê? Porque ele sabe o que ele passou para chegar onde ele chegou. E eu posso dizer que vocês têm também as suas conquistas e vocês precisam valorizar isso. Só Sim. que eu não sei o que acontece, que as pessoas acabam falando, mas se eu falar isso, eu vou passar uma arrogância, eu vou passar uma soberba. Gente, vocês precisam ser o melhor, os melhores naquilo que vocês fazem e precisam saber vender isso. Perfeito. Joubert, muito legal, foi uma live bem informativa, trouxemos muita coisa que é muito importante e tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar bastante gente aí com essas informações iniciais. Então, obrigada aí pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco. E a gente ainda tem algumas lives aí nessa semana da jornada da pesquisa clínica, né, de preparação para a jornada, e na semana que vem, dia 16, 17 e 18, temos aí especificamente a jornada, e aí na sequência a abertura para o nosso curso Pesquisa Clínica Essencial para aqueles que tiverem interesse em participar do curso. É absolutamente livre, né? A jornada é livre a todos, e aqueles que acharem que faz sentido para eles serão muito bem-vindos no curso. E aí encontrarão aí o Joubert, né, que participa das nossas mentorias e também tem uma assessoria individual, especial, diretamente com o Joubert, para ajudar nessa construção de carreira e também na preparação para as entrevistas. Joubert, muito obrigada. Um excelente final de dia para você. Eu quero agradecer aí a oportunidade, mais essa oportunidade, né, Camille, de estar compartilhando um pouco da nossa experiência com o pessoal. Quero agradecer as pessoas que estão nos apoiando, né, através dessa participação nos nossos cursos, nas nossas lives. O pessoal tem mandado mensagem através do LinkedIn, tem mandado mensagem através do WhatsApp, que fica lá disponibilizado, né, para quem faz as inscrições na Saúde e Contexto, e me colocar à disposição aí para as pessoas que tiverem dúvidas ou que quiserem participar da nossa mentoria em carreira, me colocar à disposição e convidá-los, né, a participar da nossa semana aí de pesquisa clínica. Legal. Tchau, pessoal. Tchau, Joubert. Tchau, obrigada. gente. Até a próxima live. Até.